Controle de fluxo excepcional, uma jornada pelos mecanismos de controle em sistemas computacionais. Desde o momento em que ligamos um processador até o momento em que o desligamos, o fluxo de controle do sistema passa por uma sequência de valores no contador de programa. Normalmente, este fluxo segue uma sequência suave, mas por vezes ocorrem mudanças abruptas conhecidas como controle de fluxo excepcional. Estas mudanças são fundamentais para o funcionamento de sistemas computacionais modernos. O controle de fluxo excepcional ocorre em todos os níveis do sistema computacional. No nível de hardware, eventos detectados provocam transferências abruptas de controle para manipuladores de exceções. No nível do sistema operacional, o kernel transfere o controle de um processo para outro através de trocas de contexto. No nível das aplicações, um processo pode enviar um sinal a outro processo, transferindo o controle para um manipulador de sinais. Compreender o controle de fluxo excepcional é crucial por várias razões. Ele nos ajuda a entender conceitos importantes de sistemas, como a implementação de entrada-saída, processos e memória virtual. Também nos permite entender como as aplicações interagem com o sistema operacional através de chamadas de sistema. Além disso, esse conhecimento nos permite escrever programas interessantes como shells Unix e servidores web. O controle de fluxo excepcional também é a base para entender a concorrência e as exceções de software em linguagens como C++ e Java. As exceções são uma forma de controle de fluxo excepcional implementadas parcialmente pelo hardware e parcialmente pelo sistema operacional. Uma exceção é uma mudança abrupta no fluxo de controle em resposta a alguma alteração no estado do processador. Quando o processador detecta um evento significativo, ele interrompe a instrução atual e transfere o controle para um manipulador de exceções através de uma tabela de exceções. Existem 4 classes de exceções: interrupções, armadilhas, falhas e abortamentos. As interrupções são assíncronas e resultam de sinais de dispositivos externos, como controladores de disco ou temporizadores. As armadilhas são intencionais e ocorrem como resultado da execução de uma instrução específica, sendo muito usadas para fornecer chamadas de sistema. As falhas resultam de condições de erro que podem ser corrigidas, como falhas de página na memória virtual. Os abortamentos resultam de erros fatais irrecuperáveis. Os processos são uma abstração fundamental fornecida pelo sistema operacional. Um processo é uma instância de um programa em execução, com seu próprio contexto que inclui código, dados, pilha, registradores e variáveis de ambiente. Os processos oferecem 2 abstrações importantes: um fluxo de controle lógico, dando a ilusão de uso exclusivo do processador, e um espaço de endereçamento privado, proporcionando a ilusão de uso exclusivo da memória. Os sistemas operacionais implementam a multitarefa usando trocas de contexto. O kernel mantém um contexto para cada processo, contendo o estado necessário para reiniciar um processo interrompido. Quando o kernel decide executar um novo processo, ele preempta o processo atual e transfere o controle para o novo processo através de uma troca de contexto. Os sistemas Unix fornecem várias chamadas de sistema para manipular processos a partir de programas em C. A função fork cria um novo processo filho que é quase idêntico ao processo pai. A função exec carrega e executa um novo programa no contexto do processo atual. A função whitepid permite que um processo pai espere pela terminação de seus processos filhos, evitando a criação de processos zumbis. Os sinais são uma forma de comunicação entre processos em sistemas Unix. Um sinal é uma pequena mensagem que notifica um processo sobre a ocorrência de um evento. Sinais podem ser enviados pelo kernel ou por outros processos. Quando um processo recebe um sinal, ele pode ignorá-lo, terminar ou executar uma função específica chamada manipulador de sinais. A manipulação de sinais em sistemas Unix é complexa devido à concorrência. Os manipuladores de sinais podem interferir no programa principal e entre si. Para escrever manipuladores de sinais seguros, devemos mantê-los simples, chamar apenas funções seguras para sinais assíncronos, salvar e restaurar a variável erno, proteger acessos a estruturas de dados compartilhadas e declarar variáveis globais com o qualificador volatile. Os saltos não locais em C permitem transferir o controle diretamente de uma função para outra sem passar pela sequência normal de chamada e retorno. As funções setjump e longjump fornecem esse mecanismo. Uma aplicação importante dos saltos não locais é permitir um retorno imediato de uma chamada de função profundamente aninhada ao detectar uma condição de erro, sem precisar desenrolar toda a pilha de chamadas. Os sistemas Linux oferecem várias ferramentas úteis para monitorar e manipular processos, como os trace, ps, top, map e o sistema de arquivos proc.
O controle de fluxo excepcional é um mecanismo fundamental em sistemas computacionais, proporcionando concorrência e permitindo que os sistemas respondam a eventos internos e externos. Compreender esses mecanismos é essencial para desenvolver software robusto e eficiente em ambientes modernos.